Olá, amigos. Bom, bem-vindos de volta para mais um review aqui no canal. Bom, hoje eu trago para vocês um review de uma caneta que eu já tenho há algum tempo. Como vocês podem ver, a caixa dela que sofreu um pouquinho os efeitos do tempo aqui, o tempo ficou armazenado na minha casa. É mais uma das canetas que eu estou me desfazendo da minha coleção, mas é uma caneta bem interessante. Como vocês já viram no título do vídeo e podem ver aqui na caixa, ela vem com esse sleeve branco, aqui originalmente branco, agora talvez nem tanto, né? E com esse adesivo aqui do lado com várias inscrições em chinês e o modelo da caneta, que é o 308, e essa designação aqui do lado tem a ver com a cor dela, com o acrílico que é usado e tal. Cada acrílico da PMBS tem um código, um número, né? Bom, tirando esses livros, vocês veem aqui uma caixa bem sólida aqui, com o logo deles gravado aqui em cima, em alto relevo, discretamente, mas bem bonito. E a caixa ela tem esse tom vermelho, essa aba aqui. Aí vocês veem aqui dos lados que ela mostra. Aqui tem um fecho magnético, bem interessante, né? E ela abre para revelar a caneta aqui dentro. Novamente a caixa sofreu os efeitos do tempo, não está mais em seu perfeito estado, mas a caneta sim, a caneta tá. Então vou me desfazer aqui da caixa e vamos ao que interessa, que é a caneta, na verdade. Bom, aqui eu tenho essa caneta que é, como eu disse, a PMBS 308. Esse modelo ele tem uma curiosidade porque ele é uma evolução de um outro modelo que a PMBS fazia. Quem não sabe, a PMBS é um equivalente ao The Fountain Pen Network, né, que existe. Bom, acho que é um fórum fundado nos Estados Unidos e a PMBS é a sua contraparte chinesa. É um fórum chinês de interessados em caneta tinteiro. Então reza a lenda que, em certo ponto, algumas pessoas, alguns frequentadores desse fórum, se juntaram para começar a fabricar canetas. E de fato já lançaram muitas canetas. Eles diversificam e inovam bastante no sistema de abastecimento. Então tem vários modelos que valem a pena conferir, mas eu vou tentar me manter nesse aqui. E uma das curiosidades, como eu disse, essa caneta é uma evolução de um outro modelo, que era a 266. Não é isso? 265? Não, 266 mesmo. E que é o que a gente vê gravado aqui. Enfim, a diferença dela para essa 266 é que parece que, se eu não me engano, a 266 ela tinha as, as roscas, né, para fechar a tampa nessa parte aqui, bem colado a pena. E isso não agradou muito, em algum momento eles evoluíram, colocaram as roscas aqui da tampa no lugar usual, e essa caneta passou a se chamar 308, esse modelo. Mas eles já tinham feito muitos desses anéis de metal aqui para a tampa, e eles continuaram usando o anel da 266, muito embora a caneta tenha recebido o número 308. Então, uma curiosidade: as primeiras 308, todas elas, né, quer dizer, as primeiras, né, tem um número 266 no anel da tampa que não corresponde ao seu modelo exato. Então, aqui vamos passar aqui pelo design. Como vocês veem, uma caneta nesse formato, né, de torpedo, bem usual. Ela tem o topo aqui em ogiva, assim como o final. Ela é uma peça sólida, o barril, é um acrílico usinado. A PMBS usa diversos acrílicos diferentes nas suas canetas, né? Alguns que são apenas translúcidos ou totalmente transparentes, e alguns que têm essa espécie de brilho aqui e esse tipo mais elaborado de resina, né? Que é o caso dessa aqui que eu tenho em mãos. O preço, inclusive, se diferencia um pouco. Esse modelo aqui não é dos mais baratinhos, assim, devido a essa resina.
Então ela tem essa forma de torpedo, um clipe interessante que lembra um pouco uma espada. A PMBS em outros modelos posteriores ela modificou o clipe dela, que se parece ainda mais com uma espada do que esse aqui. E como vocês podem ver, o clipe é conectado à tampa através desse anel aqui, né? Nesse anel aqui no topo, e que pode ser retirado desrosqueando. Eu nunca desrosqueei isso aqui, nunca tive curiosidade não. A tampa segue para esse anel aqui que eu já comentei, que vem escrito aqui PNBBS, numa escrita cursiva. Tem um símbolo aqui do lado, que eu não sei ao certo o que é. Tem 266, que é o modelo, e novamente aquele símbolo que eu não sei exatamente o que é. Parece um P, talvez seja o logo da própria PNBBS, mas não é um símbolo que eu vejo nunca vi associado a eles. E o corpo segue, aumenta um pouquinho o diâmetro aqui pelo meio e depois ele se afina até acabar aqui, como eu disse, numa peça só. A caneta desrosqueia, deixa eu ver, com uma volta, um pouco abaixo de 2 voltas, antes de 2 voltas a caneta já abre e revela aqui uma seção, né, no mesmo material do corpo, que é uma coisa normalmente desejável, né? E umas roscas aqui que não são nada intrusivas, são roscas bem que não incomodam em nada a escrita. Uma seção que tem esse flare out aqui, né? Ela sai, ela tem esse adoço e de repente ela cria esse apoio aqui para os dedos. E uma pena grande, uma pena tamanho 6. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui os detalhes da pena. É uma pena bonita, né? Nesse caso aqui, obviamente uma pena de aço, né? E ela não é banhada a ouro nesse caso, nem nada do tipo. Ela vem escrito PNBBS since 2005, né? Desde 2005. Um F bonito, cursivo, que indica a espessura do traço, que é fina nesse caso. E embaixo vem escrito China, né? Mais abaixo, na parte que fica escondida na pena, que fica dentro da seção, também tem um caractere chinês lá, que eu não sei o significado, mas todas as penas da PMBS têm esse caractere chinês escondido nelas. Bom, essa aqui é uma caneta de cartucho e conversor. Ela desenrosca aqui. Você desenrosca ela, você sente uma certa resistência, pelo motivo que eu já mostro a seguir. Aqui, ela tem um anel de vedação aqui, porque essa caneta ela também pode ser usada como eyedropper. O conversor está incluído, é um conversor de boa qualidade, que vocês veem que eu não limpei com tanto cuidado assim da última vez, né? Mas obviamente, eu vou limpá-la muito bem antes de enviar para o novo dono dela. Um conversor que sai, esses conversores da PMBS têm boa qualidade, tem uma abertura grande, é um conversor com um agitador, uma molinha de agitador dentro, né? E uma caneta muito bem feita, né? Que vocês veem o barril vazio, uma boa espessura de parede, cabe uma boa quantidade de tinta. Outro detalhe dessa caneta é que a seção ela tem uma nib unit, né? Ela desenrosca. Então aqui com um pouquinho de paciência a gente tira a seção. Vocês veem aqui novamente um anel de vedação aqui. Eu tenho o hábito de toda vez que toda caneta minha que tem esse tipo de alojamento que entra na seção, é um problema muito comum a tinta encontrar o seu caminho, né, para ficar entre o alojamento e a própria seção, criando aquele problema de uma tinta aqui dentro que é super chato de tirar. Então o que eu faço é sempre passar uma graxa de silicone aqui. Então isso aqui está totalmente sujo de graxa de silicone, por isso que eu nem vou tocar muito. Mas isso ajuda a prevenir esse tipo de vazamento, né? Então isso aqui nunca é uma das primeiras coisas que eu faço. Quando eu recebo a caneta que eu limpo, eu já faço isso. E como sempre, essa pena também sai puxando, né? A pena e o alimentador saem puxando. Se vocês notarem,
Aqui, a conjunto da pena e com alojamento, né, do feed com alojamento, eles fazem um conjunto ali, dá para ver o canal grande, e isso explica essa abertura grande aqui do alimentador, que obviamente se encaixa ali. Tá? Bom, dito isso, vou mostrar a caneta junto a outras aqui, mais conhecidas, para vocês terem uma noção do tamanho dela. É uma caneta de tamanho médio. Aqui eu não tenho uma Safari original, mas eu tenho essa cópia da Safari que tem o mesmo tamanho da Safari original. E vocês veem que é uma caneta de tamanho equivalente. Aqui ao lado de outra caneta boa para iniciantes, que é a Pilot Metropolitan. Né? Ela não deixa muito a 308, é um pouquinho grande, um pouquinho maior. Aqui uma Pelican M200, que é uma caneta pequena, para vocês verem como se compara. E por último aqui uma TWSBI Echo, que também é uma caneta de tamanho médio a grande. Então você vê que ela está nesse rol aí. É uma caneta muito confortável. Eu acho que muitas pessoas comentam que essa 308 é um dos modelos mais confortáveis, né, mais anatômicos da PMBS. Essa aqui e a 323. A caneta, ela posta bem firme, não sai com facilidade, né, não fica desbalanceada na mão. É uma boa caneta para você escrever postada, mas sem a tampa também ela tem um bom tamanho para se escrever com ela. Bom, eu, como sempre, fiz as medidas da caneta para vocês terem uma noção mais numérica da coisa. Então, PMBS 308, fechada 141mm, né, ou seja, 14 centímetros de 1 milímetro. Aberta 127, postada 162. O diâmetro do corpo, que é de 14,5, eu medi aqui na tampa, onde ela parece ser mais larga. Tá? Então, aqui no lugar mais largo dela, que geralmente o que a gente quer buscar o diâmetro do corpo é para saber se ela vai caber num estojo, né? Então eu vou pelo lugar mais largo na caneta, 14,5 mm, e na seção eu meço no lugar mais fino, que é aqui bem antes dela se abrir novamente, e ela tem 9,6 centímetros. Tá? O peso, né, o peso total dela 20 gramas exatos, né, sem tinta. O corpo apenas 12 e a tampa apenas 8. Então, é uma caneta com peso médio, né? E que não fica desbalanceada quando postado. Uma caneta muito boa. Bom, então, seguindo aqui a tradição, vamos entintar essa caneta. Hoje eu vou usar uma tinta diferente porque eu normalmente eu uso essa aqui, né? A Pelican Azul Royal. Mas eu não gosto dessa tinta. Não tem jeito. Eu já tentei usar ela várias e várias vezes, mas eu não me dou bem com ela. Então hoje eu vou com outra que está aqui na mesa. Vou de Noodles Navarro Turquoise, que eu acho que vai combinar com essa tinta aqui, com essa caneta aqui. Vamos lá na câmera, né? Bom, uma segunda passada aqui seria boa, né, para encher totalmente esse conversor, mas para os fins aqui desse vídeo vou dar como suficiente. Bom, agora deixa eu pegar um pedacinho aqui de papel, fazer essa limpeza. Quero umas gotinhas aqui. Tirar o excesso também, né? Para não mascarar a amostra de escrita. E é isso. Tá carregada a caneta. Montar. Aqui, como eu disse, tem uma certa resistência, né? Por conta daquele anel de vedação para ela ser usada como eyedropper. Mas, como sempre, se você for usar essa caneta como eyedropper, eu sugiro usar a graxa de silicone para ter uma proteção extra ali contra vazamento. Né? Então aqui, como sempre, papel ROD. Né? Vamos lá.
308. Tem uma escrita muito agradável, tá? Ah, um detalhe interessante sobre essas penas aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo. Algumas penas da PNBS, ela tem esse detalhe aqui, olha. Se você olhar bem lá para a ponta, onde está o irídio, né? Você vê que o material da ponta dela dá uma pequena curva para cima, né? Ela é meio pontudinha, tem uma sobra de material ali para cima. E eu já percebi essa característica em várias penas da PMBBS, e isso dá uma característica interessante aqui para ela na escrita. Vocês veem que é um F mais puxado para ocidental, né? Eu ainda vou arrumar um pangrama brasileiro aqui, mas enquanto não acho, vou fazer The Quick. Desculpa a falta de foco. Tem uma escrita muito agradável. Você vê que ela solta uma boa quantidade de tinta. É uma caneta bem moderada, né? Ela é confortável, ela tem um tamanho médio, ela solta uma quantidade adequada de tinta, tem um traço fino ocidental bem satisfatório. Então eu diria que é uma boa caneta, talvez que não cause grandes emoções. Aqui o traço. Bom, ela não pretende ser uma pena flex, e para não arriscar qualquer dano na pena, eu não vou flexionar essa pena não, porque é uma pena rígida, ela não tem esse objetivo. Bom, o preço dela varia bastante, como eu disse. Ela vai de alguns poucos dólares até uns 40, né? As canetas da PMBS não são aquelas canetas baratinhas chinesas usuais. Elas realmente são feitas com mais cuidado e o preço delas condiz a isso. Ainda são canetas baratas, mas isso no espectro geral, né? Falando de Pericam, Montblanc, são canetas muito baratas. E são ótimas canetas. É uma marca muito boa. Bom, então eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem aquele like. Quem gostar, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço.